Fazendo um pouco desse análise desse jogo Vasco e Grêmio 1-1. Primeiro tempo, o Diniz ele botou até um time irregular, entendeu? Onde o time combateu muito bem, entendeu? Mas depois o Vasco começou a mostrar sua fraqueza na defesa. Cara, cá pra nós. Diniz tem que usar alguns jogadores da base. Tá difícil, cara. Ele olhar pro banco de reserva e não ver pessoas capazes. Ele tem que chamar alguns jogadores da base para experimentar, irmão. O Vasco está passando momentos terríveis, difícil. E se o Vasco não lançar jogadores da base para jogar, fica complicado, irmão. Ontem, o Diniz tinha a oportunidade de colocar o Estrela, não colocou. Não colocou, não sei. A gente não tá nos treinamentos, não sabe como o garoto tá. E tá complicado, pô. Tá complicado. O Vasco tomou um gol de empate, um gol totalmente horrível, onde o lateral Paulo Henrique, de combater, não, ele recuou, voltou para deixar o jogador em impedimento. Também não entendi porque ele recuou. Isso é muito, muito difícil, cara. Senão, o nosso goleiro Léo Jardim, ontem o Vasco saía com a derrota em São Januário. Isso é certo. E tem alguns vascaínos aí que acham que o Vasco ele vai fazer um bom jogo quando o Del Valle. Muito complicado, irmão, depois da derrota de 4-0. Não vai tomar. Tá risco até de perder de novo. Por que acontece? O esquema do Diniz não se encaixa com os jogadores do Vasco. Não adianta. Eles são frágeis, jogador do Vasco. Diniz botou o Cocão. Olha só o pensamento dele. Ele botou o Cocão para levar o Tietê mais à frente para fazer o combate. Pô, o Tietê não é esse jogador, mano. O terceiro homem do meio de campo. Tietê é o segundo homem do meio de campo. E ele colocou o Tietê mais avançado. Onde não vai ter sucesso. Onde não vai ter sucesso. Entendeu? Uma falha muito grande. E aonde ele tinha que deixar o Nuno naquela posição. Até fazer o 4-4-2. Mas não. Ele avançou o Nuno pela esquerda. Aí complicou mais ainda o time. Pela infelicidade, o time tomou um gol. E o Vasco não conseguiu fazer o segundo gol. Deixa seus comentários aí, amigo. Fica com Deus aí. Deus abençoe. Deixa seu like.